Hoje nós vamos falar sobre É Assim Que Acaba, um livro incrível da Colleen Hoover, que dizem ser o melhor dela. Eu li ele no meu clube de leitura, o Liter Amor, e eu vim contar pra vocês quais foram as minhas considerações. E aí, vidas? Eu sou a Giovana, esse é o Amor em Letras, e vamos começar. Bom, eu não li muita coisa da Colleen Hoover, então eu não posso falar se esse é ou não o melhor livro dela de todos, porque eu não tive a experiência com todos ainda. Mas, dos que eu já li, eu vou ter que confessar que ele não é o melhor, na minha opinião. E nem pior e tal, porque eu não costumo ranquear dessa forma. Mas eu acho que eu gosto mais de O Lado Feio do Amor do que desse. Só que a minha opinião pode estar sendo influenciada porque foi o primeiro livro da autora que eu li, entendeu? E se eu reler, pode ser que eu ache esse aqui bem melhor, mas eu dei 5 estrelas pra ele, já vou começar falando isso, e eu acho sim que vale muito a pena a leitura. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é que esse livro tem muitos gatilhos em relação à violência doméstica, tá bom? Violência doméstica, entre outras violências bem sérias. Então, se você é sensível a esses temas, não assiste esse vídeo e não lê esse livro, por favor, que não vai fazer bem pra você. Enfim, sobre o que é Assim Que Acaba. É Assim Que Acaba vai contar a história da Lily, a Lily e o Riley. O Riley é um cara que ela conheceu um dia numa sacada, quando ela estava pensando nas coisas depois de o pai dela falecer. E o pai dela, ele foi um homem muito violento, ele batia muito na mãe dela durante toda a vida dela, não só quando ela era criança, quando ela era adolescente também. E ela sentia um ódio gigantesco dele. E quando ela conhece o Riley, ela tá pensando na vida, ela tá em Boston, ela se mudou recentemente, depois do pai dela falecer. Quando ela conhece o Riley, ela tá no prédio da irmã dele em Boston. E ela tá lá, simplesmente olhando a paisagem, porque ela gosta de ficar pensando na vida. E, enfim, ela tá lá sozinha e de repente ele aparece e ela se depara com ele chutando uma cadeira. E ela fica assim, meu Deus, será que esse cara vai fazer alguma coisa pra mim? O Riley. E eles se conhecem e começa a história dela com ele. Depois de 6 meses, na verdade, só. Esse daí é só um prólogo pra história. E a história dela com o Riley é muito, muito divisora de águas, porque ela começa a encontrar nele um amor leve, gostoso, diferente de tudo que ela já viveu, a não ser o primeiro amor dela, que foi o Atlas. E o primeiro amor dela era um sem-teto, e eu acho isso muito legal pra história. E assim, eu gosto muito porque nesse livro, a nossa autora, ela acha diários dela de quando ela era adolescente, porque ela tem 24 anos, 25 anos, alguma coisa assim, enquanto ela tá no presente, né? E no livro ela volta para os 16 anos dela, para os 15, né, na verdade, e ela escreve para uma apresentadora de TV, a Ellen, que é essa daqui. Ela é muito famosa, eu acho que a maioria de nós conhece ela por algum vídeo solto ou já assistiu o programa também. E assim, essa é uma nota muito legal no livro, só que o que torna ele tão pesado é essa violência, e na verdade o tema central do livro é a violência, o que a violência faz com uma família, como ela destrói uma família, como ela destrói o ser humano que passa por isso, e também a filha, sabe? Porque a mãe dela passou por essa violência e ela assistia a isso, e isso destruiu parte dela e também, logicamente, a mãe dela. E assim, a gente vai ver a protagonista lidando com esse trauma da vida dela e também vemos ela construindo o futuro dela. Quando ela conhece o Riley, eles falam verdades nuas e cruas, e eu acho isso um ponto muito legal. Eles são sempre sinceros um com o outro. Quando eles vão falar essas verdades nuas e cruas, nem sempre é gostoso de ouvir, mas é necessário. Bom, esse livro me fez pensar muita coisa sobre relações violentas, por mais que tudo o que aconteceu no livro não tenha sido ainda nem 1% do que algumas mulheres passam, principalmente aqui no país, ou em outros países também, porque isso não é uma coisa que acontece só no Brasil, mas enfim, é ainda leve perto do que muitas mulheres passam, por mais que seja muito pesado e que já emocione muito a gente. Na verdade, eu não chorei em momento algum do livro, mas quando eu fui ler as notas da autora, eu não aguentei. Eu já estava sensível, né, por causa do final do livro, do fim da narrativa, e eu chorei junto com a autora. Ai, Gi, o fim é triste, então você tá dando spoiler. Não, gente, é que o livro inteiro ele vai construindo as coisas e ele vai fazendo você construir e desconstruir ao mesmo tempo as suas opiniões acerca de algumas coisas, sabe? Porque você tá junto com a protagonista nesse processo. E automaticamente você vai se sensibilizando com ela e você vai sentindo as coisas que ela sente. Eu gosto muito disso na escrita da Colleen. Uma coisa que eu não gostei desse livro é que ele passa muito rápido alguns momentos que deviam ser mais descritivos. Eu dei 5 estrelas pra ele, mas foi porque o livro me tocou de uma forma muito grande e me fez ser muito grata pelas mulheres que eu tenho na minha vida. Mas
Ao mesmo tempo, eu acho que na parte técnica da escrita faltou alguma coisa para a história ser mais bem desenvolvida. Eu não falo que, nossa, nada fez sentido. Não, tudo fez sentido, é tudo bonitinho. Mas eu acho que podia ter uma base mais sólida para construir algumas coisas da história que passaram muito de raspão, assim, em relação aos sentimentos da Lily em alguns momentos, em relação a ela mesma com o passar do tempo. Tem horas que dá um salto de tempo de 3 meses e ela resume tudo aquilo que aconteceu nos 3 meses em 2 parágrafos. Não acho isso legal, entendeu? Eu acho que esse livro devia ser um pouquinho maior. Isso que me incomodou um pouco. Mas ele valeu muito a pena, tanto que eu dei 5 estrelas. Esse é o meu único ponto em relação a ele. E bom, se você tá gostando desse vídeo, não se esquece de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra você não perder nada do que eu posto por aqui. E bom, gente, agora eu vou ter que dar spoiler, então pula pra essa parte aqui do vídeo pra você não pegar nenhum spoiler, tá bom? Se você ainda não leu. E se você já leu, continua assistindo aqui comigo pra gente conversar. Olha, gente, tudo que a Lily sofreu com o Riley foi muito forte. Quanto ela amava ele, como a autora construiu bem esse negócio de, tipo assim, ela pensar no Atlas às vezes, mas ela tá feliz com ele no presente, até que ocorre a primeira agressão, e ela passa por cima, daí demora um tempo pra acontecer outra, depois demora um tempo pra acontecer outra, e eu gostei da construção, só que quando eu cheguei em 70% do livro, eu falava assim, nossa, mas por que esse é o melhor livro da Colleen? Eu não entendi ainda. Depois que eu fui começar a entender, sabe, naquela última agressão, naquele último momento, no pior de tudo, que eu fui entender mais a Lily, que eu fui entender a Lily de verdade, porque eu acho que foi o momento que ela se compreendeu, e foi isso que me fez dar 5 estrelas pro livro, eu ia dar 4. Eu acho que eu tinha uma opinião, mas é bem diferente do que é na realidade. É muito diferente você estar dentro de um relacionamento ou você falar por fora quando você não ama a pessoa, quando você não conhece a pessoa, quando você não está sujeito, passando por aquilo que a pessoa estava passando. Então é obviamente que você não tem que ficar num relacionamento abusivo, que você tem que sair dele. Você não tem que suportar agressão, você não tem que suportar uma pessoa que não te respeita. Mas eu entendi o lado dela de que, tipo assim, ele tratava ela que nem uma princesa, ela amava muito ele, porque às vezes o cara nem te trata assim. E ao mesmo tempo, ela odiava ele, ela sentia raiva dele, repulsa, ainda mais depois da última vez, né, da última agressão. E aí eu me incomodei muito com os nomes da filha dela, de verdade mesmo. Foi muito triste essa parte pra mim. Eu acho que a parte do Atlas faltou, gente, faltou desenvolvimento. Sabe, eu acho que ele tinha muito mais potencial. Eu não tô falando que ela tinha que terminar, porque ela terminou com ele, vamos dizer assim, terminou com ele, entre aspas. Mas não que tivesse que ter muito mais coisa sobre isso, mas tinha que ter mais coisa sobre ele, sabe? Foi tudo passado tão assim. Eu sei que o foco era o Riley e a Lily no ponto de vista da autora e do que ela quis trazer pra esse livro. Apesar disso, foi muito importante pra mim ler esse livro, pra eu começar a enxergar por que uma mulher não sai de um relacionamento abusivo, não só por dependência financeira, dependência emocional, o que cria essa dependência emocional e tudo que acontece, sabe? E o assunto da violência doméstica, ele é muito importante, sabe? Muito importante mesmo. E eu me coloquei muito no lugar da Lily, se eu estivesse no lugar dela, se fosse alguém que eu amasse como ela amou o Riley, né? A gente sempre pensa que a gente consegue todas as coisas. Eu acho que hoje em dia é um pouco mais fácil, é relativamente mais fácil, mas ainda assim é muito difícil. Eu vendo a experiência da autora, é surreal, né? O quanto traumatizou a vida dela, uma coisa que aconteceu quando ela tinha 2 anos e meio, que ela se lembra com 2 anos e meio. Isso foi o mais triste pra mim, porque quando você tá na ficção, dentro da ficção, tudo bem, sabe? Porque você sabe que aquilo acontece na vida real, mas isso daí, a história que você tá lendo é só ficção. Mas quando a autora te conta que ela pensou na mãe dela, que ela pensou no pai dela antes de escrever o livro, é muito forte. E que durante o livro, ela se inspirou neles, entendeu? E você vendo tudo que a autora construiu com a Lily, é muito legal, porque a Lily, ela aprendeu. Tinha hora que eu tinha muita raiva dela. Eu falei assim, como que pode? Como que ela aceita isso? Só que depois eu fui entender a Lily, sabe? Eu fui entendê-la. E ao mesmo tempo que eu entendi, eu também não entendi plenamente, porque eu não passei por isso. Eu acho que só as mulheres que realmente passaram por algo do tipo vão conseguir compreender ela 100%, sabe? E eu acho lindo o modo como termina o livro antes do epílogo. É assim que acaba, ela fechando um ciclo, ela não deixando a filha dela ver algo assim, passar por algo assim, entendeu? E eu acho esse diálogo muito importante, esse ambiente sem violência, que a gente possa construir isso com a nossa família, com os nossos filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, enfim,
com uma criança que esteja perto de você. Você não tem que deixar uma criança aceitar agressão. Uma criança não tem que achar normal violência dentro da casa dela, entendeu? Eu me emocionei muito com o livro e eu acho que esse é o ponto central, sabe, assim, da história. Uma corrente que precisa ser quebrada e a gente também compreender por que uma pessoa não sai de um relacionamento abusivo, por que uma pessoa ela não denuncia quando ela tá sendo agredida, como que uma pessoa consegue perdoar uma agressão, entendeu? Depois de ela ser desrespeitada em todos os limites dela, é muito forte. Enfim, gente, agora acabaram os spoilers e eu vou falar minhas considerações finais sobre esse livro. Ele tem uma escrita muito gostosa, muito fluida de ler. Teve meninas que começaram a ler e terminaram em 2 dias, em 1 dia. É um livro que dá pra ler no dia mesmo. É aquele livro que vai te dar um baque, principalmente se você tiver uma sensibilização pra ler. Na verdade, qualquer pessoa, se a pessoa realmente estiver imersa no livro, ela vai se emocionar, ela vai ser tocada. Não acho que é o melhor da Colleen, não li todos dela também, mas não acho que não acho que ele tá acima de nada, sabe? A gente vê Verity ou Verity, enfim, a gente vê e eu vejo ele como um livro mais elaborado, só que ele é muito importante nessa pauta e ele desenvolve bem essa pauta da violência doméstica, ele desenvolve bem uma personagem, mas ainda assim falta algumas coisas em termos de técnica, de escrita, que me incomodaram um pouco em questão de desenvolvimento do personagem, não só da Lily, mas de outros personagens também. Achei algumas coisas meio... Fiquei assim, ai, quem que é esse daí mesmo? Tinha uns funcionários dela da loja que eu fiquei assim, nossa, mas quem que é essa mesmo? Nem lembro. Tipo assim, o começo do livro é tão 75%, ele é bom, mas ele não é nada demais. No final que você começa a compreender todas as coisas, que ele é um livro mais pá, entendeu? Que ele é um livro com mais valor, que agrega mais valor pra você como ser humano, com as reflexões que a autora traz através dos personagens. Mas antes disso, ele é uma narrativa não comum, porque ele continua abordando o tema central, que é a violência doméstica, mas ele é normal, entendeu? E eu acho que faltou, por exemplo, eu falei já isso no spoiler, faltou desenvolvimento de alguns personagens que eles eram muito importantes pra história, que eles podiam ter um destaque maior, entendeu? Eu acho que faltou alguma reviravolta em algum momento, mas eu sei que esse não era o objetivo da Colleen escrevendo o livro, mas pra esse ser o melhor livro dela, falta, entendeu? Falta algumas coisas, na minha opinião. Gente, por favor, não me xinga aqui, porque é somente a minha opinião. E eu não falei que o livro é ruim. Tanto que eu me emocionei demais e eu aprendi demais com esse livro. Então, eu recomendo pra você, desde que você não tenha gatilho em relação a esses temas. Pelo amor de Deus, não vai ler esse livro. Então, assim, se você acha que violência doméstica entre uma mulher e um homem, com uma filha testemunhando, é muito pesado pra você, não leia esse livro, entendeu? Você vai acompanhar uma protagonista que ela vai sofrer violência em determinado momento. Então, você tem que estar preparado pra isso também, pra ver ela descrevendo tudo isso na vida dela. Então, eu acho importante avisar isso pra vocês. E assim, as notas desse livro me renderam boas lágrimas. Recomendo ele pra vocês pensarem sobre esse tema. Gosto muito da Colleen Hoover. E eu quero ler mais livros dela pra onde a gente fazer aquele ranking bem legal, que nem eu fiz das minhas sagas preferidas, só com os livros dela. Tô com mais 3 dela aqui pra ler, inclusive tem 2 ali e mais um aqui embaixo na estante. E, enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Toda segunda e quinta a gente tem vídeo no canal. É importante você me acompanhar lá no Insta, que eu sempre dou um spoilerzinho antes do que vai ser o vídeo. E fiquem bem, gente. Espero que nós nunca tenhamos que passar pelo que a Lily passou e pelo que a mãe dela passou. Um beijo, principalmente para as meninas que estão assistindo esse vídeo.